Queridas irmãs, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje de O Livro dos Espíritos. Este estudo que é transmitido semanalmente através do canal do NEP Paulo de Tarso. Continuaremos agora a estudar a terceira parte da obra, essa terceira parte que tem o título das Leis Morais. E vamos nos debruçar sobre as questões que vão de 757 até 765. Essas questões compõem os dois últimos itens da lei de destruição, que é a lei moral sobre a qual temos nos debruçado em nossos últimos estudos. Então, veremos o item duelo e o item pena de morte. Antes de iniciarmos, porém, vamos à nossa prece inicial. Então, que todos nós, nesse momento, possamos nos permitir preencher as nossas mentes, os nossos pensamentos, com a imagem do Divino Amigo Jesus. Vamos agradecer a Ele pelo momento de estudo e de reflexão que teremos a partir de agora. Amado Mestre, gostaríamos muito que o Senhor tomasse conta nesse momento de nossos pensamentos e de nossas emoções, para que possamos nos concentrar, receber bem os ensinamentos de O Livro dos Espíritos, para que possamos torná-los ensinamentos consoantes com nossas atitudes e com nossas vidas. E que assim, Senhor, possamos progredir um pouquinho mais em nossa caminhada espiritual. Muito obrigado, amado Mestre, e que assim seja. Então, meus amigos, continuaremos o estudo agora da lei de destruição e anteriormente nós, estudando a lei de destruição, vimos que ela contempla, esse estudo da lei de destruição, contempla pelo menos dois tipos de destruições possíveis. Aquelas destruições que estão dentro do ambiente no qual nós vivemos, a destruição que é feita pela natureza, como por exemplo através dos flagelos destruidores que nós já estudamos, mas que existe também um outro tipo de destruição, que é a destruição humana. E começamos a estudar, né, fazer essa análise da destruição humana em itens como, por exemplo, as guerras e os assassínios. E agora nós continuamos dentro ainda dessa temática da ação humana no que diz respeito à destruição. E agora nós estudaremos então outros dois tipos de destruição que atentam diretamente contra a vida de outro ser humano, que é o duelo e que é também a pena de morte. Como nós pudemos observar anteriormente, esse tipo de destruição, esse tipo de atentado à vida contra a vida do próximo, é um tipo de destruição que está dentro das possibilidades do livre-arbítrio humano, mas que não corresponde à vontade de Deus. Deus nos dá permissão para agirmos dessa forma, e nós podemos escolher agir assim ou não, mas que esse tipo de destruição, como guerras, assassínios, agora duelos, pena de morte, não são consoantes com a vontade de Deus. Muitas vezes são processos necessários para espíritos dentro do grau de progresso que nós estamos, que nós habitamos, mas que são atividades contrárias à lei de Deus. E nós precisamos, aos poucos, nos reajustar, e o próprio progresso espiritual da humanidade vai provocando esse reajuste. Então, mas é isso que a gente está aprendendo aqui dentro da lei de destruição. Então, que nós possamos entender, né, que a doutrina espírita não defende as guerras como algo que esteja dentro da lei divina, muito menos os assassinatos, nem os duelos, e tampouco a pena de morte. Os abortos, como já pudemos apreciar, né, estudar em outra oportunidade, a doutrina espírita é contra qualquer atentado à vida humana. Ela explica que isso está previsto dentro da lei de destruição, como dizíamos, por causa do nosso grau de progresso espiritual, mas não que seja correto diante da lei divina. Então, o espírita é um combatente a essas práticas do duelo, do assassínio, das guerras, do aborto
Ele combate a ideia da pena de morte porque entende que existem outros processos educacionais, outras formas de uma pessoa ser corrigida, de se arrepender, de seguir em frente, né? Nós acreditamos e sabemos a respeito do progresso espiritual que todos nós podemos e fatalmente realizaremos. Então, nós vamos hoje para esses dois itens, né? O duelo e a pena de morte. Vale a pena considerar já na entrada do nosso estudo ainda que a questão do duelo pode parecer uma questão muito distante de nossa época, mas que em verdade ela não é. Claro que Allan Kardec, aqui nessas questões, vai se concentrar naquele tipo de duelo que a gente ainda vê hoje em filmes, né? Os duelos de espadas, aqueles duelos em que um homem convidava o outro a duelar por um ponto de honra, e isso foi ficando um pouco distante da nossa sociedade, realmente. Esse tipo de duelo foi desaparecendo dos dias de hoje, né? E isso, abrindo um parêntese aqui, e isso comprova o progresso espiritual da humanidade, né? Fecha o parêntese. Fecha os parênteses. Bem, então, embora esse tipo de duelo sido tenha desaparecido com o tempo, através dos tempos, a vida de hoje traz outros tipos de duelos e que a gente precisa pensar a respeito desses tipos de duelos. Traz duelos em formas de vingança friamente planejadas, através de violência nas redes sociais, que foca nos mais determinados, nos mais variados temas, melhor dizendo. Por exemplo, a opinião política hoje virou motivo de duelo, principalmente em redes sociais. E são duelos porque a intenção das pessoas que defendem a sua ideologia, no caso aqui política, e vejam, estamos citando o comportamento, né, diante da situação política, mas ele existe também diante de vertentes religiosas, filosóficas, até científicas. E muitas vezes nós criamos esse embate de ideias que tem a intenção, na verdade, de exterminar a ideia opositora. Isso é um duelo, porque a gente deseja, na verdade, que a ideia que não é a ideia que eu defendo desapareça. Isso é um duelo, né? E quando a gente age dessa forma, nós estamos fechando o debate de modo que ele não pode se transformar em uma discussão, em um debate salutar, em uma troca de ideias na qual seja possível ouvirmos a outra parte e debater com ela em termos racionais, de modo a criar essa conversa, esse diálogo que produza o, a, o filtrar das ideias, o filtrar real das ideias, porque todo tipo de ideologia, seja ela política ou não, contém algo de bom, contém bons princípios. E se nós soubéssemos, né, debater uns com os outros, nós faríamos que o diálogo funcionasse como uma peneira que pudesse deixar para nós os bons princípios, as boas ideias que nascem quando se trava esse embate sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de orgulho, sem nenhum tipo de interesse próprio, não é? Então vejam, esses embates, que são duelos do pensamento hoje em dia, duelos do orgulho, da vaidade, se fazem em diversos setores de nossas vidas. Estávamos citando as redes sociais com as ideias políticas, que são muito evidentes hoje, mas eles acontecem no trânsito. Dois carros parados em um sinal semafórico que percebem que vão abrir e aquilo vira uma largada de corrida de automóveis, né? A gente vê acontecer muito. Os duelos em que um motorista ofende o outro no trânsito, os duelos entre pais e filhos dentro de uma mesma família, esposo e esposa, os duelos entre gerações. A geração boa foi a minha, né? Então são esses duelos que ainda acontecem em nossas vidas e que a gente precisa analisar. Então a gente passa pelo item duelo aqui no Livro dos Espíritos, tentando retirar dele o ensinamento moral que ele contém
e o ensinamento que está como pano de fundo para esse comportamento humano, que é esse comportamento no qual um ser humano ataca o outro, querendo hoje, se não exterminar a própria vida, como ainda acontece muitas vezes, em diversas situações, querendo pelo menos exterminar a ideia do outro, a concepção do outro, que é riquíssima, né? E que deveria ser ouvida, conhecida, tratada, analisada. Vamos lá. Questão 757, abrindo o item duelo em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se nós podemos considerar o duelo como sendo um caso de legítima defesa. Claro, insisto mais uma vez, aqui Kardec está tratando a respeito daquele tipo de duelo ao qual nós nos referíamos agora há pouco, né? O convite entre dois homens, a intimação, né, que uma pessoa faz à outra para resolver uma pendência de modo a resolvê-la através das armas, né? Duelo é legítima defesa? Duelo tem alguma relação com a lei de conservação? Se a gente quiser pensar assim, né? Não, o duelo é um assassínio, é um costume absurdo, é um crime bárbaro, é, é algo que não condiz com uma civilização mais adiantada e mais moral. Olha aqui, aqui a gente percebe, né, que já tivemos um certo progresso em nossa civilização, pelo menos em relação ao duelo. Para quem acha que o mundo piorou, olha aqui, a gente aprendendo com o Livro dos Espíritos que a nossa civilização é hoje um pouco mais civilizada, dado que não temos mais o duelo, ou quase não temos mais o duelo, nesses termos em que Kardec o estudou, né? Luta de espadas, luta de armas de fogo. Não temos mais, pelo menos no molde que era feito na época de Kardec, né? Já adiantamos um pouquinho o nosso progresso moral. O homem compreenderá, quando mais moralmente adiantado, que o duelo é algo ridículo. É tão ridículo quanto aqueles combates que se consideravam outrora, antigamente, né, como sendo o juízo de Deus. E aqui a gente para um pouquinho só para a gente entender o que é esse juízo de Deus ao qual Kardec está se referindo aqui. Chamados juízos de Deus eram algumas práticas jurídicas, vamos dizer assim, da era medieval, conhecidas também como ordalhas. E acreditava-se que através dessas práticas havia uma intervenção divina, uma intervenção direta de Deus para revelar inocência ou culpa de um acusado, por meio de certos rituais, né? Que, de acordo com o resultado desses rituais, aquela pessoa que passava pelo ritual tinha identificado ali sua culpa ou sua inocência. Vou citar uns dois exemplos aqui só para a gente poder visualizar o que acontecia, né? Um dos exemplos de ordalhas ou de juízo de Deus era a prova da água fervente. O acusado mergulhava a sua mão em água fervente e se a ferida cicatrizasse rapidamente, ele era considerado inocente. Olha só que maravilha de prova, né? Claro que não, né? É um absurdo, né? A gente pensar que pôde haver algo desse tipo. Havia o contrário também, a prova da água fria. A pessoa que era acusada de algum crime, de alguma ação indevida, era lançada em um rio ou lago frio. Se ela afundasse, era inocente, porque a água o estava recebendo. Se boiasse, era culpado. Vejam como que essa é super cruel, né? Porque se você é lançado em um lago frio, ou um rio, e você afunda, você desencarna, morre, né? É inocente, mas morre. Agora, se boiasse e fosse culpado, né, morria muitas vezes porque era condenado pela culpa. Então, era esse tipo de aberração, né, que existia na época medieval, que não existe mais hoje, novamente, né, progresso da nossa civilização, mas que foram coisas que existiram. E Kardec está fazendo referência a isso, e a resposta do Livro dos Espíritos, a resposta a essa questão, também está fazendo referência a isso, talvez querendo nos mostrar, né, esse progresso que houve já na humanidade. É, mesmo nos duelos, né, aqueles combates judiciais que haviam também na época medieval, acreditava-se que Deus concedia sempre a vitória ao lado que tinha razão no combate, no duelo, ao lado que era o lado justo. E a gente sabe que
Deus não vai intervir dessa forma nas ações humanas, né? Então, essa prática do duelo começa a ser analisada aqui e já é, para o livro dos espíritos, algo ridículo, considerado assassinado, costume bárbaro, costume absurdo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos, tem um item que tem justamente esse título, duelo. E o item começa justamente assim, dizendo que o duelo é um crime, crime de homicídio. E diz mais, diz que a própria legislação humana o reconhece assim, né? Principalmente hoje em dia, né? Então é um crime mesmo aos olhos de Deus. E interessante que esse item do Evangelho segundo o Espiritismo vai concluir dizendo: sois juízes em causa própria. O que ele está querendo dizer? Ora, se a própria legislação humana reconhece o duelo como um crime, imagine a justiça de Deus, né, que é muito mais ampla, né, que é muito mais elevada, muito mais sublime. E esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma instrução do Espírito Adolfo, bispo de Argel, conclui ali a sua reflexão dizendo que o duelo deve desaparecer. Até mesmo a palavra duelo deve desaparecer da linguagem humana. Deve um dia ser uma lembrança de um passado muito distante, quando a gente tiver um pouquinho mais evoluído, né? Mas é preciso, enquanto esse dia não chega, que nós possamos refletir sobre o duelo. Então, continuemos aqui no Livro dos Espíritos, né? Questão 758, Kardec vai perguntar se a gente pode considerar o duelo como um assassínio da parte daquele que sabe, que conhece sua própria fraqueza e que tem a quase certeza de que vai perder o duelo. Isso é um assassínio? Pergunta Kardec. E os espíritos superiores vão responder: é na verdade um suicídio. Aqui a gente começa a perceber que há um estudo de Allan Kardec analisando as probabilidades, né, dos resultados de um duelo e o grau de responsabilidade daquele que escolhe viver por essa forma. Então, se a gente aplicar isso aos dias de hoje, aquelas situações que nós citávamos há pouco, quando entramos em embate com pessoas que têm ideias diferentes em redes sociais, isso vai ter uma consequência para nós. Quando discutimos com alguém no trânsito, isso pode ter uma consequência, né? É um número absurdo de mortes que acontece no trânsito, principalmente aqui do Brasil, por discussões de trânsito. As pessoas começam a se ofender e dali sai uma agressão que termina na morte de uma das partes. Então a gente precisa perceber que há aqui uma responsabilidade diante desse tipo de atitude. Se uma pessoa conhece a fraqueza física que ela tem, né, a impossibilidade de duelar e sair com resultado favorável, né, do duelo, se é que isso existe, né? Resultado favorável no sentido de manutenção da encarnação, porque o resultado nunca é favorável, né? Se a gente saiu vivo, permanecemos encarnados, mas assassinamos uma outra pessoa, o resultado é tão lamentável quanto perder, né, a condição de um ser encarnado ali. Então, é um suicídio nesse caso aqui, né? A pessoa sabe que vai sucumbir, é um suicídio. Então, como a gente não sabe, por exemplo, no trânsito qual vai ser a reação do outro quando a gente dirige a ele uma palavra mais dura, cuidado, a gente pode estar procurando aqui, né, uma situação de risco que pode ser um suicídio direto ou indireto, né, no caso. Então, Kardec segue estudando. E quando as probabilidades são as mesmas para os duelistas, né? Eles têm forças parecidas ali. É assassinato ou suicídio? É as duas coisas. Acontece as duas coisas, né? Pode ser as duas coisas. E aí vem o comentário de Kardec explicando que, em todos os casos, mesmo com probabilidades idênticas para os combatentes, o duelista sempre tem culpa ou responsabilidade, se a gente quiser trocar a palavra, né? Primeiro, porque ele atenta friamente de propósito deliberado contra a vida do outro. E depois, porque expõe a sua própria vida. Então vejam que o ensinamento moral que a gente tem aqui
diz respeito justamente a essa intenção de atacar alguém, a essa intenção de exterminar o outro, a essa intenção de realmente atentar contra a vida, né? E no caso de um duelo, atenta-se contra a vida, contra a própria vida e contra a vida do outro. Então a gente tem aqui uma dupla, uma dupla responsabilidade para a pessoa que age dessa forma. E eu volto a fazer referência agora ainda ao item duelo no Evangelho segundo o Espiritismo, agora dessa vez numa mensagem, numa instrução, melhor dizendo, de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz algo para a gente que é notável e que precisa estar em nossa consciência o tempo todo. Santo Agostinho diz que o suicida é aquele que não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. Veja, a vida está muito apertada para ele, ele está se sentindo sufocado com a sua existência, então muitas vezes recorre ao suicídio, porque ele não suporta a vida que vive. Então ele não tem a coragem moral de enfrentamento para a vida, recorre ao suicídio, é uma maneira de fuga, né? E já o duelista não tem coragem de suportar as ofensas. Olha o que Santo Agostinho nos ensina aqui. Se o suicida não tem coragem de enfrentar a vida, o duelista não tem coragem de suportar as ofensas. E Santo Agostinho nos lembra, Jesus disse, né? Há mais honra em apresentar a outra face do que em vingar uma injúria. Jesus nos orientou, né? Oferece a outra face. Orientou a Pedro. Tudo isso está esses exemplos que eu estou citando, amigos, estão no Evangelho segundo o Espiritismo, item o duelo, né? Ainda na instrução de Santo Agostinho. Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada. Quem fere pela espada, morre pela espada. E Santo Agostinho conclui dizendo que a alma daquele que a menor ofensa, a menor injúria, entende que só pode lavar a sua honra com sangue, não é certamente uma alma elevada, não é um espírito que teve progresso, né? Santo Agostinho diz que essa pessoa trema, porque no fundo da sua consciência, uma voz vai dizer a ele: Caim, que fizeste contra teu irmão? Relembrando a história de Abel e Caim, né? Caim atentando contra a vida de Abel. Santo Agostinho completa dizendo, né? A essa pessoa é necessário derramar sangue para salvar a sua honra. E aí Santo Agostinho conclui de forma brilhante dizendo: bem, você salvou a sua honra diante de você mesmo, diante dos homens. E por alguns instantes, porque a vida terrena é efêmera, né? E como que fica a sua honra agora diante de Deus, se você atentou contra a vida de um irmão? Bom, diante desse comentário, nós abrimos a possibilidade de seguir o estudo para a última questão aqui do item ou duelo, porque é justamente sobre o ponto de honra que Kardec pergunta nesse último item. Kardec vai dizer que valor tem aquilo que se chama de ponto de honra quando o assunto é duelo. Olha, fui ofendido em minha honra, então eu intimo a pessoa para um duelo para que a gente tire a prova dos 9, né? E aí a resposta vem orgulho e vaidade. Dupla chaga da humanidade. O que se chama ponto de honra que leva ao duelo, na verdade não é ponto de honra. É orgulho e é vaidade ferida. Orgulho ferido, vaidade ferida. Kardec insiste na ideia, né, perguntando se não tem alguns casos em que a honra está verdadeiramente empenhada e que recusar o duelo seria uma covardia. Não tem alguns casos assim? E aí a resposta vem, né? Bom, aí vai depender dos usos e dos costumes. Vejam que aqui a gente tem novamente aquela questão do início do nosso estudo. Porque, claro que a lei divina, claro que Deus sabia que espíritos do nosso grau de progresso evolutivo poderíamos, através do uso do livre-arbítrio, considerar alguns casos em que seriam necessários os combates, os duelos, as guerras, as destruições que nós provocamos atentando contra as vidas uns dos outros. Claro que a providência divina sabia disso. Não que ela aprovasse, mas sabia. Então aqui a resposta traz justamente essa condição, essa situação
depende de usos e costumes de cada povo, de cada época, de cada país, de cada século. Então, né, existem certos momentos que o ser humano tem um nível de entendimento que o leva necessariamente a pensar a respeito dessas possibilidades de um combate, de um embate, né? Mas quando os homens forem melhores, mais adiantados moralmente, compreenderão, né, que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando ou se deixando matar que vão reparar os agravos. Matéria de honra para espíritos superiores não diz respeito a paixões terrenas, a coisas materiais, né? Envolve coisas espirituais. Bem, aí entra o comentário de Kardec, fechando as ideias, dizendo que ah, existe mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado, o homem, se cometeu alguma falta, ou em perdoar, se de seu lado esteja a razão. E qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Então, vocês vejam, né? 3 linhas aqui foram suficientes para Kardec explicar onde está o verdadeiro ponto de honra. Confessar-se culpado quando realmente o é. Quanto que é difícil para a gente fazer isso, né? Admitir que estávamos errados. Quanto que é difícil para a gente perdoar quando o outro está realmente sem razão, mas a gente perdoa para não causar um crime maior que é o atentado contra o outro. Interessante a gente pensar isso, né? Desprezar os insultos. Insultos são palavras, mamãe já ensinava, né? O que que te interessa se o outro te xingou, né? Se o outro falou mal de você, falou uma mentira a seu respeito, isso não dói. Dói nas paixões humanas, dói no orgulho, dói na vaidade, né? Mas não pode mais do que isso. E isso a gente pode controlar, o nosso orgulho, a nossa vaidade podem ser perfeitamente controlados. Então, a instrução espiritual aqui dentro do item duelo nos lembra que a verdadeira honra reside na caridade, na humildade, e que sangue derramado não apaga a afronta, não resolve a situação, apenas alimenta o ódio, alimenta a desavença, aumenta a nossa responsabilidade, o nosso débito diante da lei divina, né? Então, o ensinamento, o grande ensinamento moral por detrás desse item duelo, aqui no Livro dos Espíritos, diz respeito a essa nossa convivência com o próximo e ao modo pacífico de se conviver. O modo pacífico que é fundamentado não numa falsa polidez, mas verdadeiramente nas virtudes que nós vamos construindo durante essa convivência. A compreensão do outro, a empatia para com o outro, as possibilidades que damos ao outro de seguir a sua vida em sentido de progresso espiritual, né? Então, que fique muito bem marcado em nossos pensamentos, em nossas emoções, o ensinamento desse item, o duelo, porque ele é extremamente atual e como ensinamento moral nos fortalece muito para os embates do nosso dia a dia, porque todos os dias temos pessoas que iniciam duelos para conosco. Duelo nas palavras, duelo nas atitudes, nos olhares, nos pensamentos, duelos ideológicos, como nós vimos, duelos no trânsito, que nós estejamos muito atentos, né? Porque o papel do espírita é o papel do pacificador. Como disse o Cristo a Simão Pedro: Simão, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Leva paz às minhas ovelhas. Esse é o papel do espírita, né? Que estejamos aí fortalecidos para atuarmos como verdadeiros discípulos do Cristo. Muito bem, irmãos, dito isso, vamos ao item pena de morte, o último item da lei de destruição aqui no Livro dos Espíritos. Antes, porém, de entrarmos no item propriamente dito, na questão 760, eu quero fazer uma rapidíssima menção à questão 886 do Livro dos Espíritos. Futuramente vamos estudá-la em seus pormenores. No entanto, hoje
eu gostaria de lembrar que nessa questão, uma das questões centrais, uma das questões mais importantes do Livro dos Espíritos, para nós espíritas, né? Porque ali Kardec pergunta qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade. Olha só, né? O que significa a palavra caridade? Do modo como Jesus a entendia, do modo como Jesus entendia a palavra caridade. E ali nós teremos a apresentação de três virtudes. E uma das virtudes apresentadas na questão 886 é a indulgência. E as palavras usadas ali são indulgência para as imperfeições dos outros. Indulgência significa não julgar. E no decorrer agora do estudo sobre a pena de morte, que ainda existe na sociedade humana, aqui, né, em nosso tempo, durante o estudo da pena de morte, nós vamos entender um pouquinho melhor o que é essa indulgência e como ela deve ser trabalhada na nossa sociedade. Mas que nós tenhamos isso em mente, né, no início desse estudo sobre a pena de morte aqui no Livro dos Espíritos. Já temos a recomendação da indulgência como sendo uma das virtudes que nos levam à prática da caridade conforme entendia Jesus, que é nosso guia e modelo, como vimos na questão 625, aqui mesmo da terceira parte do Livro dos Espíritos. Então é o guia e modelo, nos ensinando a praticar a caridade. E vamos ver que isso se encaixa perfeitamente aqui nessas questões de O Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Pena de morte. Kardec começa já perguntando logo de cara se vai desaparecer algum dia da legislação humana a pena de morte. Então, né, é notável que a questão já entende que a preservação da vida é o direito máximo de qualquer ser humano. Então, isso não está mais em questão nesse ponto do estudo. Kardec nem pergunta aqui, olha, pena de morte poderia existir, né? Em alguma outra situação, como ele tentou fazer com o duelo, como ele tentou fazer com as guerras. Não. Nesse ponto do estudo, o último item da lei de destruição, já não se coloca mais em questão a preservação da vida humana. Então, vai desaparecer algum dia da legislação humana a pena de morte? Notável a questão, né? Já não tem mais discussão para o espírita essa questão. Incontestavelmente desaparecerá e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Sim, né? Um dia a gente não terá mais pena de morte aqui. E isso será sinal de progresso. Acontecerá quando a humanidade estiver mais esclarecida. Então, a pena de morte será abolida. Esclarecida em que termos, né? Todos os termos. Quando nós estivermos um pouco mais espiritualizados para compreendermos a importância que é a vida do outro, para, enfim, entendermos que cometer crimes diante da lei divina, todos nós cometemos, alguns mais leves, outros um pouco menos leves, né? Alguns mais sérios, mais pesados, outros de menor intensidade diante da lei divina, mas todos nós cometemos, ainda somos imperfeitos. Esse esclarecimento é providencial para que a gente aprenda a indulgência. Compreender que todos nós escorregamos e falhamos. E que existem atenuantes e agravantes para esses deslizes, na lei divina tanto quanto na lei humana. Quando a gente se esclarecer que todos os espíritos chegarão à perfeição e que todos estão aqui pela permissão de Deus, encarnados, em processo de aprendizado, nós entenderemos que toda alma humana é um universo repleto de conhecimentos, de sensibilidades, de pensamentos, e que quando essa alma humana deixa o planeta Terra, nós perdemos em diversidade, nós perdemos em convivência, nós perdemos em experiência. Então, é esse o esclarecimento ao qual o Livro dos Espíritos se refere aqui, né? Chegará um momento em que os homens não precisarão mais serem julgados por outros homens. Olha que passagem espetacular que nós temos aqui, fazendo referência à indulgência que nós citamos agora há pouco. E aqui eu quero deixar dois comentários já muito bem marcados, né, a respeito dessa
dessa passagem aqui, dessa questão de abertura do Livro dos Espíritos, porque ela é uma questão importantíssima para a gente, a questão 760. Um momento na Terra em que os homens não mais julgarão os homens. Depois eu fecho a questão aqui com o comentário de Kardec. Mas eu quero fazer referência agora ao livro Religião dos Espíritos, no qual o Espírito Emmanuel comenta essa questão da pena de morte, faz um comentário, né, sobre essa questão de número 760. E Emmanuel faz uma comparação muito bonita nesse seu comentário. Ele diz que todos os fundadores das grandes religiões, que ainda hoje são vigentes na Terra, partiram da Terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Ele vai citar diversos casos, né? Ele vai dizer que Moisés teve uma desencarnação tranquila, Siddhartha, Confúcio, assim por diante. Ele vai citando os modos como esses espíritos deixaram o planeta Terra. Mas ele vai, logo na sequência, citar Jesus, porque ele quer uma comparação, né, entre estes missionários e Jesus. E ele vai dizer que com Jesus foi diferente. A despedida dele do planeta Terra foi diferente da dos demais. Ele deixou a Terra perseguido, encarcerado, crucificado. Ninguém defendeu Jesus nesse momento. Inclusive, a multidão preferiu que ele fosse crucificado ao invés de Barrabás, né? Então, ao fazer essa comparação, Emmanuel nos alerta para os casos em que a inocência do acusado e que a pena de morte acaba por cometer uma injustiça muito grande. Ela por si só já é uma injustiça diante da lei de Deus, mas ela acaba por ser ainda mais injusta quando é praticada dessa forma. E ele nos alerta que Jesus se deixou padecer em silêncio diante dos erros da justiça terrena para nos induzir à compaixão. E aí eu vou ler um pedacinho do trecho do escrito do Espírito Emmanuel, com a licença de vocês. Cristãos de todas as interpretações do Evangelho e de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor, apartai o criminoso do crime, como aprendestes a separar o enfermo da enfermidade. E aqui Emmanuel, em pouquíssimas palavras, explicou para a gente o que é indulgência. Porque todos nós temos, meus amigos, a faculdade de julgar. Isso está em nós. É para ser usado. Ela é a parte fundamental do livre-arbítrio do espírito que está em progresso, do pensamento, da capacidade de avaliar o que é o bem, o que é o mal. E aí então sim o uso do seu livre-arbítrio em escolher. Se nós não julgarmos o que é o bem, o que é o mal, nós não progredimos. Então, o que o livro dos Espíritos nos pede, o que Jesus nos pede quando ele diz sede indulgentes, não é que nós simplesmente deixemos de julgar o bem e o mal. É que nós julguemos a atitude, como diz Emmanuel aqui. Essa atitude é uma atitude criminosa. No entanto, a gente separa o criminoso do crime, porque o criminoso, ele é criminoso no instante em que ele comete o crime. Depois, ele continua sendo aquilo que ele é em essência, um espírito imortal, filho de Deus. Portanto, não há problema nenhum em que nós outros, todos nós aqui, nos consideremos criminosos diante da lei divina em nossos pequenos ou grandes deslizes. Porque a oportunidade nova está dada pela lei divina todos os dias, a cada nova reencarnação, a cada novo processo que a vida nos apresenta, perdão, a cada novo processo da lei de causa e efeito que nos procura para o reajuste de nossos débitos diante da lei divina. Então, o Filho de Deus é amado sempre como Filho de Deus. Vide Jesus buscando Judas logo após o seu suicídio. Vide tantos outros casos em que a providência divina resgata, soergue, dá nova oportunidade. Paulo de Tarso na estrada de Damasco.
também é outro exemplo notável dentro das linhas do cristianismo. Né? Então é isso que significa. A gente julga o bem e o mal, a gente olha para aquela situação e diz: olha, isso aqui foi um mal praticado. No entanto, Emmanuel segue nos ensinando o que fazer. Com licença, continua a leitura do texto, então, que é o finalzinho do texto de Emmanuel. Ele nos ensina o seguinte: educai o irmão transviado, quanto curais o companheiro doente. Desterrai em definitivo a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de vossa penologia e oremos todos juntos, suplicando a Deus, nos inspire paciência e misericórdia uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir, no ádito da consciência, o aviso celestial do nosso Divino Mestre, condenado à morte sem culpa. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Paciência, meus amigos. Paciência, misericórdia, indulgência, educação, perdão, tudo que está aqui dentro do ensinamento de Emmanuel e que é o cerne do entendimento da doutrina espírita a respeito da convivência humana, a respeito da pena de morte. Concluímos então com Kardec dizendo que, sem dúvida nenhuma, o progresso social ainda deixa muito a desejar. Mas que também seria injusto com a nossa sociedade moderna, no seio dos povos mais adiantados, aquele que não visse nela um progresso nas restrições postas à pena de morte e à natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Então Kardec está dizendo, olha, embora ainda tenhamos pena de morte, mesmo nesse quesito, já houve progresso. Já tivemos progresso realizado, porque não é mais qualquer crime ao qual a lei humana aplica a pena de morte como sendo a punição adequada, não é? Então, mesmo aqui existe progresso. E assim Kardec conclui aqui a explicação da questão 760. Bem, agora nós podemos seguir um pouquinho adiante, né? Questão 761. A pergunta é muito bem formulada como sempre, né? A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Sabemos disso, né? Já estudamos. O homem não usa esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? O homem preserva a si mesmo quando condena um sociopata, por exemplo, à pena de morte. Isso não pode ser considerado lei de conservação? É isso que Kardec pergunta. A resposta vem dizendo que não. Há outros meios de se preservar do perigo. Não é necessário matar. E existem mesmo, a gente sabe que existem outros meios, né? Além do mais, a gente não pode fechar ao criminoso a porta do arrependimento. A gente pode passar um pouco mais rápido por essa questão, porque Emmanuel disse tudo o que precisávamos saber na questão anterior, não é? Que ensinamento profundo do Espírito Emmanuel, que ensinamento para as nossas vidas, né? Para que nós não julguemos tão rapidamente as pessoas que convivem conosco. Porque é muito fácil julgar a pessoa que está ao nosso lado como sendo uma pessoa criminosa, como sendo uma pessoa ardilosa, como sendo uma pessoa que não age no bem porque quer agir no mal. A gente não considera o mundo íntimo daquela pessoa, o que é que realmente a move a agir contra a lei divina. E todos nós sabemos o seguinte: é penoso agir contra a lei divina. Então ninguém faz isso porque gosta. As pessoas fazem isso por diversas razões que estão ali no centro do seu progresso espiritual. No centro. É uma questão central para aquela pessoa agir daquela forma. E Deus permite porque sabe que há um tipo de progresso para ela e um tipo de progresso para a sociedade na qual ela está inserida. Então que tenhamos, né, um pouco mais de, como ensinou Emmanuel, de paciência, né, de compaixão, e que a gente permita o tempo para que essa pessoa chegue ao seu arrependimento. É por isso que Deus nos dá a imortalidade, né? Assim temos todo o tempo necessário.
Questão 762. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido necessária em épocas menos adiantadas? Vamos analisar aqui com relação ao tempo agora, né? Será que não tem algum tempo, então, em que ela foi necessária? Terá sido necessária? Necessidade não é o termo. E aqui a gente começa a perceber um pouco melhor porque é que Deus sabia dos duelos, das guerras, sabia a respeito das inclinações humanas a essas práticas, mas porque ele permitiu. E não permitiu por necessidade. Necessidade não é exatamente o termo, porque nós, seres humanos, julgamos coisas necessárias não sabendo que elas não são, simplesmente porque a gente não sabe que tem outras coisas melhores. Olha como segue a resposta. A proporção que se instrui vai compreendendo melhor o que é injusto e o que é injusto. E então passa a repudiar os excessos. Não temos mais os juízos de Deus, né, em nossa sociedade. Isso é um excesso da justiça. Isso é um excesso do poder dos homens de uns sobre os outros, né? A gente hoje repudiaria práticas daquele tipo da era medieval. Repudia os excessos das épocas, dos tempos de ignorância, e que foram cometidos justamente em nome da justiça. Então vejam, o nosso problema todo aqui é que nós temos uma noção muito precária a respeito do que seja justiça. A gente acha que porque o outro matou, ele precisa ser morto. Porque ele cometeu um crime hediondo, ele precisa ser morto. A nossa noção de justiça pede isso. E o que o livro dos Espíritos nos diz é o seguinte: calma, calma, porque a sociedade humana também vai progredir e a noção de justiça com ela se aprimora. E então nós veremos que daqui a algum tempo que realmente não era necessário e que nunca foi necessário. Jamais foi necessário. A lei divina tem outros caminhos. A lei natural tem outros caminhos que não o do extermínio da pessoa que comete um desvio diante da lei. Inclusive, o Espírito de Verdade escreve isso textualmente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Deus não quer a morte do pecador. Está escrito textualmente pelo Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus não quer a morte do pecador. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, vos socorrais, vivos e mortos, ou seja, encarnados e desencarnados. A lei de Deus é uma lei de auxílio, de amparo, de uns para com os outros. Então, aqui a gente compreende melhor, né? Por que que Deus permite? Porque o homem se aprimora através dessas práticas que ele reconhece, através dos tempos, que não são as melhores nem as mais justas. O aprimorar do nosso sentido de justiça virá com o tempo. Questão 763. Kardec pergunta se é um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte. Notemos que aqui, né, Kardec pergunta algo que ele afirmou aqui atrás. O progresso nas restrições, postas à pena de morte e à natureza dos crimes que a sua aplicação se acha limitada, mostra um progresso social. Kardec, né, ele guardou para esse momento aqui a confirmação daquilo que ele disse ali atrás. A resposta vem nos seguintes sentidos. No seguinte sentido, perdão. Sim, é um progresso. Podes duvidar disso? É o abrandar dos costumes. E ainda aí se coloca a questão, né? Você não se revolta, né? Teu espírito não se revolta quando você vê as carnificinas de antigamente? Carnificinas que se faziam, né, em nome da justiça e não honraram em nome da honra da divindade, em nome de Deus. Haviam torturas, situações horríveis, né, situações de grande, que nós lamentamos muito hoje, né? Assim, o que pareceu justo numa época é bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas, as leis humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas em acordo com aquelas, em acordo com as leis divinas. Então, questão 763 lembra que
a lei divina é uma lei eterna e imutável, como a gente aprendeu lá no comecinho do Livro dos Espíritos. E que a lei humana vai se modificando, se ajustando à lei divina, até que esteja em perfeita consonância com a lei divina. A lei de grupos, né, de humanidades vai se ajustando. Grupos de humanidades, né? Os espíritos encarnados no planeta Terra vão progredindo até ajustarem-se perfeitamente às leis divinas. É o grupo de um planeta hoje de provas e expiações. Outros grupos existem também em processos de ajustamento. Os espíritos em mundos primitivos, os espíritos em mundos regeneradores, em mundos felizes. Acho que acredito que a gente pode afirmar que só os espíritos celestiais não têm os reajustes ainda a serem feitos. Esses já têm a noção de justiça em plena concordância com a justiça divina. Bem, é isso, obviamente, né, falando em termos gerais, né? Vamos adiante, amigos. Questão 764, penúltima questão do estudo de hoje, questão belíssima também. Aqui Allan Kardec lembra o guia e modelo. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião, e assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? A pergunta de Kardec é um espetáculo, é um raciocínio lógico, muito bonito de ser apreciado. E dá para a gente perceber como que Kardec trabalha a ideia aqui desse raciocínio. Bem, qual é o raciocínio, né? Jesus disse: quem mata pela espada perecerá. Isso não é a pena de talião? Pergunta Kardec. A pena de talião a gente lembra, né? Olho por olho, dente por dente. Traduzido aqui como espada por espada. E então a morte dada ao assassino não é uma aplicação dessa pena? Ou seja, né? Se a gente condenar um assassino à pena de morte, a gente está dizendo: olha, feriu pela espada morrerá. Matou, será morto. É uma última tentativa aqui, né, de Kardec de entendimento dessa questão que nós estamos trabalhando de banirmos a ideia de pena de morte da nossa convivência aqui na Terra, né? Então, tem um raciocínio lógico, né? Olha como vem a resposta, meus amigos. Tomai cuidado. Mas tomai cuidado em que sentido, né? Aí segue a resposta. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. Então, eles estão dizendo assim para a gente, né, os espíritos superiores: vocês não entenderam o sentido dessas palavras de Jesus, assim como não entenderam o sentido de outras. Olha o que vem na sequência. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. E eu vou parar aqui um pouquinho. As palavras de Jesus são verdadeiras. Mas não é que o homem tem direito de tirar a vida de outro homem, porque este se torna assassino. Né? Claro, com agravantes e atenuantes, como eu dizia agora há pouco. Por exemplo, o caso do carrasco, ainda nos dias de hoje, nos países que têm pena de morte. Ele está obedecendo à lei do seu país. Ele tem um grau de responsabilidade diante daquela morte? Com certeza tem, mas não é o grau máximo, porque afinal de contas ele está servindo às leis de seu país. Depende dos costumes, depende da época, depende do povo, depende do país. Lembra, né? Lemos isso há pouco. Tem responsabilidade? Tem. Alguém teria que ser o carrasco. Né? Então, para cada caso, um certo tipo de avaliação da lei divina. O importante de percebermos aqui: o homem não tem direito de aplicar a pena de morte. Quem tem é Deus. E ele já aplicou. Todos nós vamos desencarnar um dia, mas é Deus que decide quando, e não nós. Então, olha só, né? Não tem pena de talião, não tem olho por olho, não tem dente por dente para a vida humana. É Deus quem aplica a pena de talião, e não nós. Todos vós sofreis essa pena a cada instante. Olha como vem a frase seguinte: a cada instante nós sofremos a pena de talião. Nós sofremos a lei de causa e efeito. Nós somos punidos naquilo em que nós pecamos, naquilo em que nós erramos. Nessa existência e na outra.
Jesus não disse também: perdoai os vossos inimigos? Ele não ensinou a perdoar as ofensas, né? Pedir a Deus que perdoe as nossas ofensas como nós perdoamos a dos outros, na mesma proporção em que a gente perdoa a dos outros? Olha como essa resposta é profunda e é uma resposta que nos faz buscar o verdadeiro ensinamento por detrás de todas essas palavras de Jesus. No que diz respeito à vida terrena, não temos o direito de ceifá-la. No que diz respeito ao erro cometido pelo próximo, ao equívoco cometido pelo outro diante da lei divina, não somos nós quem julgamos, é Deus. Não somos nós quem damos a pena, é Deus. Por isso lemos agora há pouco que chegará o dia na terra em que o homem não julgará mais o homem, porque haverá progresso, haverá concordância, haverá na mente de todos a lei divina, a consciência de todos de que os erros são tratados por Deus de forma diferente. Leon Denis escreve no livro Depois da Morte que o arrependimento, em ardente apelo à misericórdia divina, nos coloca em comunicação com potências superiores, que então nos dão a força necessária para percorrermos a via dolorosa, que é o caminho das provas, delineado pelo nosso passado. Olha que ensinamento de Leon Denis, né? Ele traduz o que é a dinâmica da vida aqui na Terra para todos nós. Em muitos casos, o sofrimento é um grande educador que pode nos reabilitar, mas é preciso estarmos encarnados, né? Eu vou ler mais um pedacinho de Leon Denis. Ele escreve que a lei de justiça não é mais que o funcionamento da ordem moral universal. As penas e os castigos representam a reação da natureza ultrajada e violentada em seus princípios eternos. Ou seja, a lei divina nos procura naturalmente. E assim se faz a lei de justiça. Toda a potência moral reage sobre aquele que infringir a lei de Deus e incide sobre ele proporcionalmente ao seu modo de ação. É isso que está sendo descrito aqui quando Kardec diz, ou os espíritos superiores escrevem, que nós sofremos essa pena a cada instante, que somos punidos naquilo em que pecamos, nessa existência ou em outra. Leon Denis aqui vai esmiuçando para a gente o que é a vida na Terra e como funcionam essas verdades eternas, né? E ele nos diz aqui que o homem é, portanto, seu próprio juiz, porque segundo o uso ou o abuso da sua liberdade, torna-se feliz ou infeliz. Claro, a lei de causa e efeito vai nos procurando para o reajuste, a gente vai vivendo conforme aquilo que a gente produziu em nossa existência. E justamente por isso, quando progredirmos um pouquinho mais, e quando a violência for um pouco menor entre os homens, todo tipo de violência, né? A violência verbal, mental, emocional, física, quando essa violência diminuir, quando tivermos um grau um pouquinho melhor de progresso, entenderemos, enfim, que nós podemos deixar a providência divina agindo em nossas vidas. E que os reajustes serão feitos assim, através do arrependimento, da vivência das consequências de nossas faltas, do aprimorar constante do espírito que tem vontade de seguir esse caminho e que compreende a si mesmo e a esses processos. Para a gente já encaminhando aqui, meus amigos, o final do estudo de hoje, eu quero ainda fazer uma reflexão, uma breve lembrança a respeito de uma passagem que está no Evangelho de Mateus, mais especificamente no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículos 1 e 2. Nós temos ali mais algumas palavras de Jesus que nós costumamos a interpretar de forma, às vezes, um pouco deslocada, né, desse contexto do Espiritismo, esse contexto que a doutrina espírita nos ensina. Quando Jesus diz o seguinte: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á para convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. Trocando em miúdos o que Jesus disse, né? Não julgue para não ser julgado. E a gente fica com aquela ideia assim, né, de que a gente vai olhar para uma situação, para nos referirmos aqui com o exemplo que estamos estudando, né, pena de morte, vai dizer assim: olha, que crime hediondo que aquela pessoa cometeu. Ele é um assassino, por exemplo. Ele merece a pena de morte. A gente julgou e deu a sentença, né?
Vejam só como que isso recai sobre nós em algum momento. Se a gente, em um momento de grande desespero, cometeu o mesmo crime, a nossa consciência já deu a sentença. Um assassino merece a pena de morte. Nós, julgando os outros, julgamos a nós mesmos. Nós ficamos pensando, quando ouvimos essas palavras ou lemos essas palavras de Jesus, que há um dispositivo, né, que Deus olha para a gente e fica só olhando o que a gente está pensando. E que Deus diz assim: ah, você pensou que o outro merece pena de morte? Então, você tá, né, quando você cometer algo parecido, você também merece. E veja, né, que com um pouco de humildade, todos nós devemos reconhecer que não estamos completamente livres das tendências violentas em nosso íntimo, dado que somos espíritos imperfeitos. Pensemos por um instante, não haverá uma circunstância de nossas vidas em que alguém poderá atentar contra a vida de um filho nosso e que nós poderemos ser violentos a ponto de matar, por exemplo? Será que todos nós já temos a paz suficiente dentro de nós para garantirmos que jamais atentaríamos contra a vida de uma outra pessoa? Então é nesse sentido que Jesus diz: não julgue para não ser julgado, porque quando você julga o outro, você se reconhece como igual a ele, um ser humano igual a ele, e então, se um dia você cometer a mesma falta que ele cometeu, você já deu a sentença para ele e para você. Olha só. E aí, diversos tipos de consequências teremos. Uma das mais tenebrosas para a gente é o complexo de culpa. Né? Ficaremos culpados daquilo, sentindo culpa, e Deus não quer o extermínio do pecador. Aí não vem o extermínio, e a gente, por não receber a punição que a gente acha que a lei divina deveria dar para a gente começa a punir a nós mesmos. Começamos a punir a nós mesmos. Num processo que não permite a reparação. E aí entramos no remorso, né? Entramos naqueles estados de profunda inércia diante do progresso espiritual, que são extremamente dolorosos e profundamente ineficazes. Então que tenhamos, né, essa consciência para com os nossos irmãos e para com a gente mesmo, né? Porque estamos exatamente na mesma situação. Última pergunta, amigos. O que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Não precisamos dizer mais nada, né? A gente se acha suficientemente perfeito para defender Deus, ou para agir em nome de Deus, dizendo: esse tem que morrer, porque Deus faria dessa forma. É um completo absurdo, né? A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassinos. Claro, né? Porque fazem em nome de Deus, outras pessoas acreditam que esses têm autoridade para falar e para agir em nome de Deus e o seguem em seus pensamentos e em suas atitudes, né? Então, ó, estejamos conscientes, meus amigos, de que a doutrina espírita é uma doutrina que tem profundas consequências morais para a vida em nossa sociedade. Ela se faz nessa filosofia existencial que nos leva a um comportamento saudável diante da lei divina. É sim uma doutrina que nos leva a uma mudança de percepção da nossa vida, sobre o que é a vida aqui na Terra. O Espiritismo é o maior adversário do aborto, da pena de morte, do suicídio, das guerras, de qualquer tipo de atentado contra a vida humana. E as propostas nobres e libertadoras da nossa doutrina ajudam sim a construir um mundo moralmente mais avançado, um ser humano mais saudável, um ser humano mais íntegro, uma sociedade mais feliz, quando todos estão comprometidos com esses fins, né? Compreendemos no estudo da lei de destruição que o único juiz carrasco que nós temos é a nossa própria consciência. A lei divina é a lei de oportunidade. A lei divina é a lei que abre o caminho para a redenção, o caminho para a reparação o tempo todo. E nós precisamos estar muito concentrados para estarmos em plena comunhão com ela. O Espiritismo é o caminho para o perdão.
para o serviço, para a reparação, para o progresso. Espero que o estudo tenha sido útil e agradável a todos. Agradeço profundamente pela companhia, meus queridos irmãos, e tem muito campo para a gente estudar, né? Dentro das leis morais que estamos estudando, dentro dos princípios do Livro dos Espíritos, continuemos perseverantes no estudo e no entendimento dessas leis divinas que temos conhecido aqui no Livro dos Espíritos. Mais uma vez, meus queridos irmãos, muito obrigado pela companhia. Fica o convite para nos vermos em nosso próximo estudo na semana que vem, no qual começaremos uma nova lei moral, o estudo da lei de sociedade. Um abraço fraterno, meus amigos. Até logo mais. Muita paz a todos, hoje e sempre.